Bem, vamos falar agora um pouco sobre essas duas pecinhas aqui, que são os diodos. Nós montamos esse circuito aqui com resistores, diodos e LEDs. Observando por cima, você vai perceber que nós fizemos uma ligação paralela e apenas uma das LEDs está acesa. Para que você não esqueça os conceitos, nós estamos usando uma fonte de alimentação, estamos energizando a protoboard com o polo positivo aqui, por onde vai entrar a corrente vai encontrar os componentes eletrônicos que estão em paralelo aqui. Nós precisamos jampear com o fio azul para que a corrente elétrica venha para este lado e também para este lado aqui. Tá? Então a corrente elétrica ela foi dividida, primeiro para essa parte do circuito e depois para essa parte do circuito aqui. Depois nós colocamos um outro jumper aqui para fazer a conexão entre os componentes que estão no paralelo e fechamos o circuito aqui no polo negativo da nossa fonte de alimentação. Observe que os diodos eles possuem uma particularidade, eles são feitos em silício, são materiais dopados, em que se aqui entra o positivo, para permitir a passagem da corrente, aqui tem que ser negativo, vai funcionar como se fosse um ímã. Tá? Aí vai passar a corrente elétrica. Então nesse caso, o diodo ele está diretamente polarizado. Sempre que ele estiver com essa faixa cinza aqui, é porque ele vai permitir a passagem da corrente. Por isso que essa LED está acendendo, ok? Esta LED aqui está acendendo. No caso do paralelo aqui embaixo, a corrente também está passando, porém, olhem só, a parte cinza do diodo está inversamente polarizada. Então, ao entrar o positivo por aqui, ele vai se deparar com outro positivo aqui. É como se fosse o ímã, positivo com positivo vai se repelir, ok? Então aqui ele não permite a passagem da corrente, portanto, esta LED ela não acende. Então esta é a lógica da montagem desse circuito. Tente montar esse circuito usando resistores de 220 ou 330 ohms. Os diodos, use esses menores, né, que são possíveis serem fixados na protoboard. E as LEDs convencionais. Para esse circuito funcionar, foi necessário colocarmos aqui na voltagem 4.6 volts, que não queima a LED, por quê? Porque tem os resistores protegendo-as. Então tente montar esse circuito aí na sua casa, ou no simulador Tinkercad, e veja se os resultados foram compatíveis. Obrigado pela atenção. Bem, observe agora que as duas LEDs estão acesas. Por que as duas LEDs estão acesas? Porque nós reposicionamos esse diodo de forma que ele ficasse diretamente polarizado. Para ficar diretamente polarizado, nós colocamos a faixa cinza para o lado direito. Ou seja, dessa forma irá permitir a passagem da corrente elétrica. Porque o diodo é feito de silício, é dopado e ele está na condição PN, ou seja, positivo ou negativo. Se está entrando positivo aqui e nós invertemos o diodo, este lado aqui é negativo e esse é o positivo. Tá certo? Então ele vai permitir a passagem da corrente e a LED irá acender. Então o diodo serve como um fio quebrado, ou ele permite a passagem da corrente,
dando continuidade à mesma, ou ele não permitirá e funcionará como um fio quebrado. Ficou claro? Agora faça a inversão aí do diodo e veja se os resultados são compatíveis com o que nós acabamos de explicar.